Graças a Deus. Vamos começar? Hoje nós vamos ler na Bíblia de Estudo Integrada da editora Thomas Nelson. E nós iremos ler hoje de Josué capítulo 19 ao capítulo 21. Josué capítulo 19. As terras da tribo de Simeão. Na segunda vez, a sorte saiu para a tribo de Simeão, clã por clã. A herança deles ficava dentro do território de Judá. Eles receberam Bersaba ou Seba, Moladá, Azar, Sual, Balá, Azem, Eltolade, Betul, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruel. Eram 13 cidades com seus povos. Aim, Rimon, Eter e Azá, 4 cidades com seus povos, e todos os povos ao redor destas cidades, até Baalat-Beer, que é Ramá, no Neguebe. Essa foi a herança da tribo dos Simeonitas, clã por clã. A herança dos Simeonitas foi tirada de Judá, pois Judá recebera mais terras do que precisava. Assim, os Simeonitas receberam a sua herança dentro do território de Judá. As terras da tribo de Sibolum. A terceira vez, a sorte saiu para Zebulum, clã por clã. A fronteira da sua herança ia até Saride. De lá, ia para o oeste, chegava a Marala, alcançava Dabesete e se estendia até o rio próximo a Joquneã. De Saride, fazia uma curva para o leste, para o lado do nascente, em direção ao território de Quislote-Tabor. Prosseguia até Daberate e subia para Jafiá. Depois continuava para o leste até Gate-Efer e Ete-Cazim, chegava a Rimon e fazia uma curva na direção de Neá. No norte, a fronteira voltava até Anatom e terminava no vale de Efta-El. Aí também estava Catate, Naalau, Sinron, Adalá e Belém. Eram 12 as cidades com seus povos. Estas cidades com seus povos foram a herança de Zebulon, clã por clã. As terras da tribo de Isacar. Na quarta vez, a sorte saiu para Isacar, clã por clã. Seu território abrangia Jezreel, Quesulote, Zunem, Afaraim, Sion, Anaarate, Rabite, Quizion, Ebes, Quemete, En-Janim, En-Adá e Bet-Pazes. A fronteira chegava a Tabor, Saazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Eram 16 cidades com todos os seus povos. Essas cidades com seus povos foram a herança da tribo de Isacar, clã por clã. As terras da tribo de Aser. Na quinta vez, a sorte saiu para Aser, clã por clã. Seu território abrangia Eucate, Ali, Betem, Aquisaf, Alameleque, Amade e Missal. A oeste, a fronteira alcançava o Carmelo e Sior-Libinate. De lá, virava para o leste em direção a Bet-Daom, alcançava Zebulon e o vale de Ifta-El, e ia para o norte, para Bet-Emeque e Neiel, passando por Cabul à esquerda, Hebron, Reob, Amon e Caná, até Sidom a Grande. Depois, a fronteira voltava para Ramá e ia para a cidade fortificada de Tiro,
virava na direção de Ossa e terminava no mar na região de Aquisibe, uma Afiqué e Reobe. Eram 22 cidades e 22 cidades com seus povos. Essas cidades com seus povos formavam a herança da tribo de Asser, clã por clã. As terras da tribo de Naftali. Na sexta vez a sorte saiu para Naftali, clã por clã. Sua fronteira ia desde Elefe e do carvalho de Zaanim, passava por Adami-Negueb e Nabinel e ia até Lacum, terminando no Jordão. Voltando para o oeste, a fronteira passava por Azinote-Tabor e ia para Ucoque. Atingia Zebulon ao sul, Azer a leste e o Jordão Azer a oeste e o Jordão a leste. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Racate, Kinerete, Adamã, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, em Azor, Irom, Migdal-El, Orém, Bet-Anate e Bet-Semes. Eram 19 cidades com seus povos. Essas cidades com seus povos foram a herança da tribo de Naftali, clã por clã. As terras da tribo de Dan. Na sétima vez a sorte saiu para Dan, clã por clã. O território da sua herança atingia Zorá, Estaal, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Eglon, Timna, Ecrom, Euteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Bene-Beraque, Gate, Riron, Me-Jarcom e Racom, e a região situada defronte a Jope. Mas a tribo de Dan teve dificuldade para tomar posse do seu território. Por isso atacaram Lesem, conquistaram-na, passaram-na ao fio da espada e a ocuparam. Estabeleceram-se em Lesem e lhe deram o nome de Dan, por causa do seu antepassado. Essas cidades com seus povos foram a herança da tribo de Dan, clã por clã. As terras dadas a Josué. Quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles, como o Senhor tinha ordenado. Deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Zerá, no monte de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Foram esses os territórios que o sacerdote Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos de Israel repartiram por sorteio em Siló, na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro, e assim terminaram a divisa das terras. Josué capítulo 20. A cidade do refúgio. Disse o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção ou acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhes darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote
que estiver servindo naquele território. Então, poderá voltar para sua própria cidade, a cidade de onde fugiu. Assim, eles prepararam Quedes, na Galileia, nos montes de Naftali, Siquém, nos montes de Efraim, e Kiriate Arba, que é Hebrom, nos montes de Judá. No lado leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Becer, no planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, na tribo de Gade, e Golã, em Bassã, na tribo de Manassés. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que matasse alguém sem intenção poderia fugir para qualquer dessas cidades para isso designadas e escapar do vingador da vítima antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. Josué, capítulo 21. A cidade dos levitas. Os chefes de família dos levitas se aproximaram do sacerdote Eleazar de Josué, filho de Num, e dos chefes das outras famílias das tribos de Israel em Siló, na terra de Canaã, e lhes disseram: O Senhor ordenou por meio de Moisés que vocês nos dessem cidade onde pudéssemos habitar, e pastagens para os nossos animais. Por isso, de acordo com a ordem do Senhor, os israelitas deram a sua própria herança às seguintes cidades, com as suas pastagens aos levitas. A sorte saiu primeiro para os coatitas, clã por clã. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arã, receberam 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades, clã por clã, de Efraim e de Dan, e da metade da tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson receberam 13 cidades dos clãs das tribos de Isacar, de Asser e de Naftali, e da metade da tribo de Manassés, estabelecida em Bassã. Os descendentes de Merari, clã por clã, receberam 12 cidades da tribo de Ruben, de Gade e de Zebulon. Dessa maneira, os israelitas deram aos levitas estas cidades com suas pastagens, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Das tribos de Judá e de Simeão, os israelitas deram as seguintes cidades, indicadas nominalmente. Foram dadas aos descendentes de Arão, que pertenciam aos clãs coatitas dos levitas, pois para eles saiu a primeira sorte. As cidades foram Kiriate Arba, que é Hebrom, com suas pastagens ao redor, nos montes de Judá. Arba era antepassado de Inaque, mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné, com sua propriedade. Assim, os descendentes do sacerdote Arão deram Hebrom, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, Líbina, Jatir, Estemoa, Olom, Debir, Aim, Jutá e Bet-Semes, cada qual com seus arredores. Foram 9 cidades dadas por essas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram-lhe Gibeon, Geba, Anatote e Almon, cada qual com seus arredores. Eram 4 cidades. Todas as cidades dadas aos sacerdotes descendentes de Arão foram 13, cada qual com seus arredores. Os outros clãs coatitas dos levitas receberam cidades da tribo de Efraim. Nos montes de Efraim receberam Siquém, cidade de refúgio para a qual os acusados de homicídio, Gezer, Kibsaim e Bet-Oron, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Também da tribo de Dan receberam Euteque, Gibeton, Aijalon e Gate-Rimon,
cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da meia tribo de Manassés receberam Taanaque, Egate e Rimom, cada qual com seus arredores. Foram 2 cidades. Todas essas 10 cidades e seus arredores foram dadas às outras tribos coatitas. Os clãs levitas gersonitas receberam da metade da tribo de Manassés Golã, em Baçã, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, e Beestera, cada qual com seus arredores. Foram 2 cidades. Receberam da tribo de Isacar, Quizion, Daberate, Jarmute e En-Janim, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Aser, Missar, Abidom, Eucate e Reobe, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Naftali, Quedes, na Galileia, cidade de refúgio dos acusados de homicídio, Amote-dor e Carta, cada qual com seus arredores. Foram 3 cidades. Todas as cidades dos clãs dos gersonitas foram 13. Os clãs meraritas, o restante dos levitas, receberam as seguintes cidades: da tribo de Zebulon, Joquineão, Cartá, Dina e Naalau, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da tribo de Ruben, Gezer, Jaza, Quedemote e Mefaete, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da tribo de Gade, em Gileade, Ramote, cidade de refúgio dos acusados de homicídio, Maanaim, Esbom e Jazar, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades ao todo. Todas as cidades dadas aos clãs meraritas, que eram o restante dos levitas, foram 12. No total, as cidades dos levitas nos territórios dos outros israelitas foram 48 cidades com seus arredores. Cada uma de todas estas cidades tinham pastagens ao redor. Assim, o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu consolo de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Amém? Graças a Deus. Continuaremos no próximo vídeo.